Vamos lá, turma. Na aula de história de hoje, nós vamos falar sobre a escrita, a religião, sobre alguns deuses que eram aí cultuados pelos egípcios. A escrita e a religião dos antigos povos do Egito, alguns deuses que eles cultuavam, e também iremos começar a ver como era por dentro das pirâmides. Eu deixei para vocês aí nos anexos e passei para vocês também dois textos complementares que falam aí sobre como era dentro das pirâmides, né? Por dentro das pirâmides, e também um pouquinho sobre como era a vida de um faraó. No trabalho desse bimestre, né, foi pedido que vocês escolham um desses dois assuntos para poder fazer um texto, criar um texto, elaborar esse texto. Então eu coloquei esses dois textos complementares, que é para vocês terem base para saber como é para fazer o trabalho. Não é para copiar o texto do caderno e colocar no trabalho. Não é isso. É para vocês terem uma base, para vocês saberem o que vocês precisam colocar para que vocês, com o conhecimento que vocês têm e com a pesquisa que vocês vão fazer, consigam elaborar os textos. Tudo bem? Então vocês vão ler os textos complementares e a partir daí vocês já têm base para iniciar o trabalho de história desse bimestre. Vamos aí comigo, abram na página 29. O título diz que o Egito também tinha escrita. Formas de escrita também foram criadas no Antigo Egito. Uma delas era o hieróglifo, que surgiu por volta de 3.300 a.C. Como nós já vimos no início, essa escrita utilizava desenhos para representar os objetos e com o passar do tempo, essa escrita foi aperfeiçoada e passou a contar com uma variedade de sinais. Alguns sinais representavam ideias, outros sinais representavam sons e eles eram usados para registros em monumentos funerários, em documentos oficiais e nos templos, por exemplo. Outros dois tipos de escrita foram inventados lá no Egito. Temos aí a hierática e a demótica. No Egito, não eram todas as pessoas que sabiam ler e escrever, que tinham acesso à leitura e à escrita. As escolas faziam parte dos templos e funcionavam somente para as pessoas que pertenciam à realeza, ou seja, as pessoas que eram ligadas a Faraó. As pessoas que dominavam por completo os conhecimentos ligados à escrita e à leitura eram os que estudavam durante muito tempo até que conseguissem utilizar de maneira correta os cerca de 700 hieróglifos que existiam na forma de escrita. Observem aí a imagem, os sinais dos hieróglifos. Tudo bem? Vamos à próxima página. Está dizendo aí que eles tinham uma posição importante na sociedade. Sendo assim, se eles tinham uma importante posição na sociedade, qual vocês acham que era a relação entre eles e o Estado? Lembrando que o Estado era centralizado aí no Antigo Egito. Se só eles sabiam ler e escrever, apenas eles tinham acesso às partes administrativas do Egito. Essa é a relação dos escribas com a administração do Estado. Se só eu sei ler e escrever, só eu vou conseguir dominar, resolver os problemas. Então só eu vou fazer parte da
da administração. Vamos trazer para os nossos dias para vocês entenderem. Vamos pensar na prefeitura. Se só quem trabalha lá, o prefeito, os vereadores, vou colocar, né, quem vocês mais entendem, soubessem ler e escrever, por esse motivo só eles trabalhariam lá. Mas hoje não ocorre assim, né? É através do voto que nós damos e eles são eleitos. Tudo bem? Vamos à página 31. Religião entre os antigos habitantes do Egito. Qual era a religião deles? Qual era a religião dos antigos povos do Egito? Muito bem, ó, a tia sempre dá um tempo para vocês lerem as páginas antes da explicação, hein? Vocês aí de casa também, exatamente. Assim como os povos da Mesopotâmia, eles também eram politeístas. E como você já estudou, isso quer dizer que eles acreditavam em diversos deuses. Exatamente. Também eram politeístas e também acreditavam em vários deuses. No Antigo Egito, a religião era muito importante e o dia a dia das pessoas era marcado pela religião, pelo culto e pelo respeito aos deuses. Cada cidade tinha um deus cultuado pela população e as cerimônias religiosas ocorriam nos templos administrados pelos sacerdotes. Sobre a religião do Antigo Egito, assinale a alternativa correta. Qual alternativa vocês marcaram? A, B, C ou D? A e D? Apenas uma. A letra D está correta. Os antigos egípcios eram politeístas e acreditavam que era importante manter os deuses sempre satisfeitos. A alternativa, apenas uma. Marquem então a letra D. D de dado. Temos aí agora alguns deuses que eram cultuados pelos egípcios. Entre os principais estão o deus Ra, que representava o sol, a deusa Íris, que representava a maternidade, e seu filho, o deus Horus, que representava o céu, a vingança e a terra, e a guerra. A noite era representada pela deusa Nut, e a deusa Neft era a deusa dos céus noturnos. Anubis era o protetor dos mortos, Sete era o deus da tempestade do deserto, Maat era a deusa da justiça e da verdade. Eles poderiam ser representados somente com a forma humana e outras vezes com uma forma que misturava traços de seres humanos e de animais. Na página 33 nós vamos ver o Rio Nilo e a religião. Como nós estamos vendo desde o começo do bimestre, o Rio Nilo ele é muito importante para os habitantes do Antigo Egito. Vocês lembram que o Antigo Egito ele começou a surgir ao longo do Rio Nilo? Que é um dos rios que, né, tem aí lá na Crescente Fértil, que nós estudamos lá no início, que tem aí como base, né, para onde o Egito começa a se desenvolver. Tem um deus que ele representava o próprio Rio Nilo. Como ele era denominado? Rapi, que é o deus das... Ele era considerado responsável pela abundância de água e de alimentos fornecidos pelo Rio Nilo. Observem aí a representação do deus Horus à direita e também de um faraó. Lá na página 34, por dentro das pirâmides. Nós já vimos lá no nosso texto complementar que a pirâmide era como por dentro? Ela era íngreme, era estreita, os corredores dão acesso a uma galeria. E agora nós vamos ver que esses monumentos, em sua maioria, eram construídos para servir como túmulo
para os faraós. Há quem diga que no período da história antiga do Egito, o qual estamos estudando aqui, foram construídas mais de 100 pirâmides. A grandiosidade e a beleza desse monumento são mundialmente conhecidos e continuam a impressionar. Expressam os conhecimentos artísticos, arquitetônicos e científicos que os antigos egípcios tinham. Quais são as pirâmides mais conhecidas? Exatamente, são as mais conhecidas, estão localizadas no Planalto de Gizé, próximo à cidade atual do Cairo, no Egito. A maior delas é a de Quéops. Tudo bem? Aí vocês estão vendo a ilustração. Então vamos lá responder a nossa atividade de fixação. Uma das formas de escrita criada pelo Antigo Egito era o hieróglifo, que surgiu por volta de 3.300 a.C. Essa forma de escrita utilizava desenhos para representar objetos. Com o passar do tempo foi sendo aperfeiçoada e passou a contar com uma variedade de Sinais. As pessoas que dominavam por completo os conhecimentos ligados à escrita e à leitura eram os escribas. Exatamente, gravem isso. No Antigo Egito, as pessoas que dominavam a leitura e a escrita eram os egípcios. E qual é o nome da escrita que foi criada na antiga Mesopotâmia? Cuneiforme. E qual é o nome do alfabeto que deu origem ao alfabeto latino que nós usamos hoje? Qual era o alfabeto? Fenício, o alfabeto fenício, que foi sendo aperfeiçoado, e chegamos ao alfabeto latino, o qual nós usamos hoje para escrever a nossa língua portuguesa. E qual é a forma de escrita que foi criada pelo Antigo Egito? Uma delas, a primeira? Hieróglifo. Muito bem. Então, quem não respondeu ainda, responda as atividades. Vocês aí de casa também respondam as atividades. Leiam sempre as páginas do livro que a tia deixa aí, né, enquanto estou na escola, fazendo a explicação, gravando juntamente para vocês. Vocês vão lendo, porque quando a tia vier explicar, a tia vai aí fazer uma abrangência de todo o conteúdo, tá bom? Respondam e assim que tiver tudo completo, me envie aqui pela nossa plataforma. Um grande abraço, até já!